Não é copo da Mulher Maravilha. E aí pessoal, belezinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vigilante Nerd. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso resumo de Walking Dead. Hoje nós vamos falar sobre a quarta temporada. Na quarta temporada a gente não sabe do paradeiro do governador porque ele desapareceu no fim da terceira. E agora surgem novos personagens que seriam sobreviventes do grupo do governador que ele massacrou, né? E o legal é que eles tentam criar um vínculo ali com o pessoal do Rick e alguns dão até certo. Essa temporada a gente pode dizer que ela é separada em duas partes. Eu sei que sempre tem o mid-season, mas foram dois arcos diferentes da história. Foram duas histórias contadas diferentes a partir da metade da temporada pra frente. A primeira parte da temporada, ela se arrasta um pouco na história, com poucos acontecimentos, e o foco na maior parte da história é de um vírus, como se fosse uma gripe, que eles acabam tendo lá uma epidemia dentro da prisão, que é responsável por muitas mortes do grupo do Rick e também do grupo que sobrevivente se juntou, né? Afinal, sem os medicamentos corretos, né, uma gripe ela pode facilmente se espalhar ainda mais num ambiente fechado como a prisão. O Patrick, que é o Greg do Todo Mundo Odeia o Chris, todo mundo sabe. Na verdade, o nome do ator é o Vincent, né? Que ele ali era um dos sobreviventes do grupo do governador. Ele acaba morrendo inexplicavelmente durante um banho, né? Ali no chuveiro. E aí ele acaba voltando à vida como morto-vivo, claro. E a partir daí muitas coisas acontecem porque eles não viram ele ser mordido e ele ali tá solto, né? No meio da prisão, com todos ali vulneráveis e óbvio que deu besteira. Essa doença foi se espalhando e tal, e teve alguns conflitos morais ali da Carol, principalmente, porque ela queria impedir que essa doença se espalhasse, né, pros outros, porque não tinha medicamentos pra isso. E aí o que ela fez? Tomou atitudes drásticas. Ela acaba matando, queimado alguns personagens ali que estavam infectados com o vírus. Inclusive o Tyrese, ele acaba achando a Karen, que é a pessoa lá que ele tava namorando, e ela tá queimada ali e ele fica totalmente revoltado porque ele quer se vingar disso. Até rola uma treta dele com o Rick e com o Daryl, e a Carol mete o louco ali essa hora. Nós também vemos um Carl mais maduro, quer dizer, na verdade amadurecendo ali, mudando o pensamento dele em relação ao mundo, nesse mundo diferente que eles estão. Ele acaba até se destacando um pouco das outras crianças ali, né? Porque ele não se conforma em simplesmente ler livros, historinhas, fingir que tá tudo bem ali na prisão, sendo que o mundo lá fora tá pegando fogo, né? Muitas pessoas ficam infectadas, inclusive a Sasha e o Glenn, e todos que foram infectados, eles foram colocados em uma ala isolada na prisão, até que os medicamentos chegassem até eles. Aí o Rick acaba descobrindo que foi a Carol que matou o povo todo que tava infectado e acaba expulsando ela da prisão. E é aí que vem coisa boa por aí, gente. E aí as grades da prisão, ele acaba se enfraquecendo e muitos zumbis acabam entrando, é a maior loucura, eles acabam ficando... Tudo acontece ao mesmo tempo, né? E, meu, é a maior loucura, só que eles acabam conseguindo estabilizar tudo, né, voltar ao normal e tal, como sempre, e fortalecem as grades também. Mas não foi só sobre isso a primeira parte da temporada, né? Também foi sobre a volta do governador. O arco do governador, ele foi bem confuso. A gente pôde ver um personagem tão bom ser mal aproveitado, pelo menos na minha opinião, porque assim, após ele matar todo o pessoal lá que ele achou que tinha matado todo mundo da comunidade dele, ele seguiu em frente o caminho dele e aí encontrou duas irmãs ali, conseguiu conquistar a confiança delas e tal. Depois, mais pra frente, elas acabaram se unindo a um outro grupo, né, que tava ali também perto deles. O problema é que cronologicamente, nas HQs, algo muito parecido acontece com ele, mas aconteceu antes dele ir pra Woodbury, e aí na série a gente viu uma inversão de acontecimentos, digamos assim. Ele passa de maníaco homicida pra uma pessoa que tá desesperado buscando um lugar dele nesse mundo, buscando ajuda e tal, pra voltar novamente a ser maníaco homicida. Pra mim isso não tem muito sentido. Eu gosto muito do ator que fez o governador, mas eu ainda prefiro o governador das HQs. Não que eu prefira ele, porque pra mim ele foi um maníaco, sádico, horrível. Mas assim, como vilão ele foi um pouco melhor, na minha opinião. Mas o importante é que o governador, ele se impõe sobre esse novo grupo que eles se juntaram. Conquista essa liderança do grupo, né? Que por acaso tinha um tanque de guerra. Que vale lembrar que em Woodbury eles já tinham conseguido um daqueles militares que eles acabaram matando lá. Só que eles não aproveitaram isso. Então, nesse momento, parece que eles tentaram
quiseram se redimir ali no roteiro pra tentar ser um pouco mais fiel à HQ e ir pros acontecimentos mais corretos, digamos assim. Se é que pode dizer que são corretos, né? Porque muitas coisas na HQ são diferentes da série e vice-versa. E aí, com um grande arsenal, né, com um monte de pessoa ao redor dele, o governador acaba convencendo todo mundo desse novo grupo que ele assumiu a liderança, de que tem um lugar mais seguro pra eles, que eles têm que dominar. E aí ele tá lá caminhando pela floresta e tal, e aí ele dá de cara com a Michonne e o Herschel. E aí ele sequestra os dois pra usar como barganha, claro. Diferente da temporada passada, onde o confronto do Rick com o governador foi bem xoxo, na minha opinião. Não era o que os fãs estavam esperando. Nessa temporada eles se redimiram. O confronto entre os dois foi muito épico, porque foi bem parecido com o HQ, eu gosto quando as coisas são parecidas com as HQs, que eu já falei isso aqui antes. E aí, nesse confronto, a gente teve uma despedida de um personagem muito que eu gostava, que na verdade eu aprendi a gostar desse personagem, que é o Herschel, que toma o lugar do Tyrese na HQ, né, que na verdade é o Tyrese que morre no confronto do governador com o Rick. Dessa vez foi o Herschel. Ele chega lá na porta da prisão com o Herschel e a Michonne, fazendo com que o Rick ceda, né, e vai embora e tal. Ele acaba cortando ali o pescoço do Herschel, fica até um pedaço assim e tal. Ele não chega a morrer na hora, né? Mas, enfim, é bem triste. E aí essa foi a gota d'água pra guerra acontecer, né? O Rick tava tentando barganhar ainda, só que quando ele matou o Herschel ali, né? O Rick ficou doido da vida e saiu atirando, e aí começou tudo a guerra deles ali. E foi a partir daí que a série tomou um rumo diferente, porque todos se dispersaram a partir do momento que a prisão meio que sucumbiu, né? Porque os zumbis entraram, os muros foram derrubados e tal, eles tiveram que vazar. Então foi o momento que todo mundo se dispersou, cada um para um lado. E aí nessa segunda parte da temporada a gente viu que o grupo do Rick ele se separou bastante, cada um foi para um canto, como eu já falei, o que para mim foi bom, porque conseguiram explorar os outros personagens muito melhor, né? Eles desenvolveram uma história melhor pra eles. Nós tivemos o Daryl e a Beth junto, o Rick, a Michonne e o Carl junto em outro grupo, falando dos grupos separadamente. O Tyrese, a Judith, a Carol, a Mika e a Lizzie juntos em outro grupo. A Meg, a Sasha e o Bob em outro grupo. E o Glenn e a Tara em outro, que na verdade outras pessoas se unem a esse grupo, mas eu vou falar mais pra frente. Todos esses grupos, eles tiveram uma dinâmica bem interessante, né? Com o objetivo principal da Meg e do Glenn sendo um achar o outro, né? Os outros grupos, eles estavam mais determinados a achar um lugar chamado Terminus, porque todo lugar que eles passavam tinha falando sobre um tal santuário, numa linha férrea que eles passavam, tinha tudo indicando pra ir pra esse Terminus. Então o objetivo de todos os outros era esse lugar que eles poderiam ser salvos, sei lá, uma nova comunidade, não sei. Que na verdade todos teriam abrigo. Eu acho que era isso que eles estavam pensando mais. Eu acho que a maioria, ou um dos melhores momentos dessa temporada, foram com os grupos separados mesmo. Da série também posso até dizer que foi. Porque a personagem da Lizzie, por exemplo, ela tinha alguns traços de uma criança psicopata, né, digamos assim. Mas ao mesmo tempo via a Carol como uma figura materna ali pra ela. Foi bem interessante isso, como exploraram a história dela, o jeito como a Carol lidou com a situação, né. E a gente pôde ver a Carol se tornando o que ela é hoje. E também tem a cena do Rick desfalecido, né, do Carl brigando com ele, que é uma cena que eu gosto muito porque é muito legal, muito parecida com a HQ. É um momento que o Carl, ele praticamente assume que ele é responsável também, né? Então isso é bem legal. Eu acho que nessa segunda parte da temporada inteira foi o que transformou os personagens no que eles são hoje. E uma das coisas que eu achei mais legal nessa fase foi o Rick aprendendo a lidar com esse lado mais violento dele, né? Que é uma coisa que me lembra muito as HQs. O Rick das HQs, ele começou a se tornar aquele Rick sangue nos olhos. No geral, a gente viu todos os personagens crescendo e desenvolvendo e aprendendo a lidar com eles mesmos, né? Além disso, né, com essa divisão, eles foram criando laços com pessoas que a gente não imaginava, né? Algumas pessoas lá se tornou mais fortes, né? O Rick, a Michonne e o Carl ali, que praticamente são inseparáveis. Outros personagens que não tinham ligação uma com o outro, acabaram criando um vínculo, né, nessa temporada. Foi bem legal isso também. E é nessa temporada que aparece o Eugene, a Rosita e o Abraham, que se juntam ao Glenn e a Tara. Foi muito legal ver eles introduzindo esses personagens. E os primeiros a chegarem ao Terminus lá foi o grupo do Glenn com o grupo da Meg, que eles acabaram se encontrando no meio do caminho ali. E no fim a maioria chega até o Terminus ali, né? Só que ele não parece ser exatamente o que eles pensavam. E, gente, apesar de ter momentos lentos onde quase nada acontecia, né? Muitas pessoas falaram que tava enchendo linguiça e algumas coisas encheram linguiça mesmo. O que eu achei legal foi porque eles
cada episódio contava uma coisa de um grupo, mas foi bem legal porque tiveram bastante cenas épicas, parecidas com as HQs, e isso pros fãs é muito bom, claro. E esse foi o resumo da quarta temporada de Walking Dead. Foi um pouco longo, mas tinha muito conteúdo pra falar, porque são duas histórias diferentes, né, na mesma temporada, então não tinha como não falar algumas coisas aqui, e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu likezinho, por favor, e se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, por favor. E até a próxima, pessoal, e tchau!